Na tela para vocês agora, então vamos lá, continuando com o inglês. Vamos falar agora sobre o quê? Algo que eu estou chamando de nominal groups. Prestem atenção. Nominal groups seria o quê? Grupos nominais, tá certo? Fábio estava conversando com vocês com relação a quê? Fábio conversou com relação a algumas expressões muito interessantes. Expressões soltas que aparecem, indicando tempo, indicando capacidade, indicando recomendação. E eu me preocupo também com outro tipo de expressão. O que me preocupa, o conjunto de palavras. O que é que seria nominal groups? O interessante é que o nominal groups, ele já é um grupo nominal. Grupo nominal é o quê? Veja na tela. Grupos nominais são expressões de caráter nominal em que prevalecem os substantivos e adjetivos, cuja ordem na frase ordinariamente não corresponde ao português. Alguns alunos sempre brincam comigo, com o Fábio, com vários professores de inglês, dizendo o seguinte, inglês é tudo ao contrário. Não existe isso de inglês ser tudo ao contrário. Por exemplo, um filme, Pretty Woman, uma linda mulher. A tradução de Pretty Woman seria o quê? Mulher bonita. White House, Black White, Red Label, né? Então, são expressões comuns que vocês veem por aí e que geralmente o que é que elas têm de diferente com relação ao português? Isso aqui, ó. O que é diferente? O adjetivo, ele antecede ao substantivo. Veja só, aqui nós temos o quê? Observe os exemplos a seguir e note que seus equivalentes em português apresentam as palavras em disposição bem diversa. Por que tudo ao contrário? Olha só, a beautiful game seria a primeira expressão. O que seria a beautiful game? A soccer ball. Preste atenção que eu estou destacando aqui em amarelo, eu deixei destacado para vocês o quê? Uma palavra. A narrow street, vocês todos devem conhecer a palavra street. E finalmente, fish and shrimp farms. Vamos por partes. O que seria a beautiful game? Os americanos estão felizes, a torcida do América está muito feliz, por quê? Porque foi ao estádio hoje e viu o América vencer uma partida. Posso dizer que foi a beautiful game. A torcida do América foi ao estádio, assistiu a quê? Assistiu a um jogo. Então, game é o que você assistiu, tá certo? Então, se a torcida foi ao estádio ver um jogo, game é a palavra principal. Agora me diga uma característica desse jogo. Para a torcida americana, para o torcedor que foi ao estádio, o jogo foi o quê? Beautiful. Beautiful é uma característica que está sendo dada aqui. O substantivo game. Então, a beautiful game, você tem uma disposição contrária. Você tem o quê? O equivalente em português ao contrário. Você não vai dizer, você pode até dizer um belo jogo, mas basicamente em português nós temos substantivo e adjetivo. Neste caso poderia ser. A beautiful game em inglês seria o quê? Um jogo bonito, um belo jogo. A FIFA utiliza muito a expressão fair play. É interessante que você perceba isso. O que é o fair play? Fair play seria o jogo limpo, não é? Então isso é o fair play. Então fair play, play seria o jogo. No contexto play pode significar também o quê? Pode significar também peça teatral. No segundo nós temos o quê? Aqui, prestem atenção, eu já tenho dois substantivos, soccer e ball. Percebam o seguinte, como um grupo nominal, soccer ball, eu estou me referindo a quê? Ao soccer, futebol, ou a ball, bola. No caso, eu estou fazendo referência à bola. Então, por exemplo, Luiz Carlos estava me dizendo agora há pouco que o primeiro presente que ele ganhou na vida dele foi, quando ele estava vindo para Natal, quando ele veio do interior para Natal, ele ganhou de presente uma bola. Aí eu perguntei, que tipo de bola? Poderia ser uma bola de vôlei, uma bola de basquete, uma bola de gude, tá? Tinham bolinhas de ferro de rolimã, lembra, Luiz Carlos? Você deve lembrar disso aí, bem direitinho. Bola de meia, tá? Aqui no material de vocês eu coloquei a soccer ball. Detalhe, soccer é um substantivo, ball, outro substantivo. A soccer ball seria uma bola de futebol. Cuidado, em se tratando de uma bola de futebol, esse soccer comporta-se como adjetivo. Não vai cair uma questão deste tipo na prova do FRN. Não a questão, mas você pode precisar disso no texto. A narrow street. Eu estou falando de quê? Não de um narrow, estou falando de quê? De um street. A última palavra é a palavra principal. Então estamos falando a respeito de quê? Estamos falando a respeito de uma rua. Uma rua o quê? Pode ser uma rua asfaltada, pavimentada, pode ser uma rua larga, pode ser uma rua narrow. O que é que seria narrow? Narrow seria estreito. E finalmente, uma expressão que apareceu numa prova do Cefet há 3, 4 anos, hoje IFRN. Um abraço para os alunos do IFRN. Eu sou ex-aluno da ETFERN, que já passou a ser Cefet e hoje é IFRN. A questão dizia o seguinte, o Rio Grande do Norte, ele tem e apresenta muitas fish and shrimp farms. Fish é peixe. Nós temos aqui a palavrinha fish. Fish seria peixe. E shrimp seria o quê? Camarão.
O Rio Grande do Norte tem muito peixe e camarão? Tem sim, tá tudo ok, tá tudo certo. Só que aqui ele mostra que fish e shrimp não necessariamente são substantivos. Seriam o quê? Estamos falando a respeito de quê? O que é que o Rio Grande do Norte tem? Muitos, vários o quê? Na verdade, várias fazendas ou viveiros de peixe aqui e de camarão. Então, neste caso, a pergunta era o seguinte: os vocábulos fish e shrimp comportam-se como o quê? Comportavam-se como adjetivo. Lembrando que não é bem típico da Compev, da UFRN, trabalhar este tipo de questão. Na verdade, fish e shrimp comportam-se como adjetivos é apenas para a questão da leitura do texto. Então, aqui eu estou falando de fazendas de peixe e camarão, ok? Então, vamos lá. Sempre existe no grupo nominal uma palavra mais importante, que é o head word, a palavra principal, normalmente um substantivo. Como você pode ver nos exemplos acima, no caso da página anterior, game, ball, street e farms. Você também notou que em torno das headwords, das palavras principais, orbitam outras palavras como adjetivos, advérbios ou mesmo outros substantivos, que nós consideramos que são chamados de quê? Que são chamados de modificadores, de palavras modificadoras, ok? Ou conhecido também como modifiers, tá ok? Então preste atenção, o que é que vocês viram, o que é que nós vimos basicamente aqui? Que a ordem ela não necessariamente corresponde ao português, ok? Vamos passar para um pequeno texto, observem na imagem que vocês encontram agora. Um pequeno texto também, como o Fábio comentou com vocês, a gente não vai trabalhar basicamente um texto enorme, aquela coisa toda, não. Vamos dar uma olhada nisso aqui. O que é que você percebe de cara você encontra na sua televisão? Nós temos aqui, basicamente, o que eu quis chamar a atenção para isso aqui, é como se fosse o título do texto. Abaixo nós teríamos um aspecto visual. Preste atenção, vestibulando, que é muito comum e é bem provável que a prova da UFRN, que na prova da UFRN vocês encontrem o quê? É bem provável que você venha encontrar um texto com uma imagem, com um aspecto visual interessante, importante, rico e que vai te ajudar na leitura. O que é que nós podemos observar aqui? Um copo com bebida, uma pessoa, uma mulher com um copo, alguma bebida, provavelmente uma bebida alcoólica, uma pessoa com uma garrafa, também provavelmente uma bebida alcoólica, e o título do texto, que geralmente ele está associado a quê? Ele está associado ao assunto do texto. O título do texto está associado à imagem que aparece no texto. É pouco provável que você encontre uma imagem que não tenha nada a ver com o título, a não ser que seja uma pegadinha. Os alunos que fizeram o FCG encontraram o segundo texto, se não me engano, o primeiro texto, exatamente, o primeiro texto falava sobre uma música de Michael Jackson, The Lost Children, muito interessante, a prova da UFCG deste ano, muito boa, eu acho que é até interessante para o aluno que vai fazer o FRN também. Por quê? Até o ano passado era uma preocupação muito grande com a prova da UFCG, este ano ela esteve um pouco mais parecida com a da UFRN, mas o texto mostrava a foto, a imagem de uma criança espancada, agredida, tá? Enquanto que o assunto principal do texto não era agressão infantil, abuso infantil, e sim o abuso animal associado ao abuso infantil. Então vamos dar uma olhada no que seria aqui, o que seria o título do texto. O que é que nós temos no título do texto? Nós temos Myths and Facts about Drinking, ok? Prestem atenção que temos uma palavrinha muito boa aqui. Provavelmente Fábio já deve ter comentado ao longo de outras aulas, você já viu o que é drink, ok? O drink é o quê? Bebida, beber. Prestem atenção no sufixo ing, não necessariamente o sufixo ing, não necessariamente o sufixo ing seria um gerúndio, como você aprendeu. Talvez você tenha estudado, ou ache até hoje, que o ing seja somente gerúndio, bebendo. Não. Aqui nós temos o quê? Perceba que nós temos myth, que seria o quê? O que é um myth? Myth seria mito. Nós temos mitos e fatos sobre o quê? A respeito de quê? Nós temos mitos, mentiras, facts, verdades. A respeito de quê? A respeito da bebida. Então, ó, olhando o título do texto, observando o aspecto visual, a gente já sabe que o assunto basicamente seria o quê? Seria bebida associada a quê? Mitos, fatos, mentiras, verdades. Por exemplo, rapidinho, um mito. Everyone reacts to alcohol in the same way. Prestem atenção que eu destaquei duas palavras para vocês. Eu destaquei duas palavras para vocês, basicamente. Primeiro, nós temos o quê? Nós temos a palavra react, depois nós temos alcohol. Mito, mentira. Everyone, cada um, todos. Todos reagem ao álcool in the same way.
é bem provável que nós encontremos algumas expressões já vistas por Fábio hoje, na aula de hoje inclusive. Todos reagem ao álcool da mesma forma, da mesma maneira. Mito, mentira. O que é fato? O que é verdade? Fact, o que é que seria? Vamos ver? Observem o que eu destaquei. Observem o que eu destaquei. Dozens, que lembra o quê? 12. 12 lembra dúzia. Factors, fatores. Affect, afetar. Persons, reaction, reação, pessoa. Álcool, metabolismo. Gender, seria gênero. Todas essas palavras são palavras que nós chamamos de palavras cognatas, são parecidas com o português. Ou seja, a mentira, o mito, qual é? Todo mundo reage ao álcool da mesma forma. Fato, verdade. There are, haver, existem 12 fatores. Não, uma dúzia de fatores, vários fatores. O que aqui no Brasil nós utilizamos como dezenas, professor Dulermano, lá nos Estados Unidos, em inglês usam, pulei aqui, em inglês eles usam o quê? Dúzias, é mais comum. Existem dúzias de fatores que afetam a reação de uma pessoa ao álcool. Por exemplo, observem aí, body weight, que seria o peso do corpo, metabolism, que seria metabolismo, cognato, e gender, tá? O mais difícil, weight. Weight é o quê? Peso. Cuidado, que com W seria peso, com H seria altura. Então, peso corporal, peso do corpo, metabolismo e gênero, ok? Um outro mito, cold showers, mito, cold showers, fresh air and hot coffee. Chuveiro frio, ou seja, banho frio, ar fresco e café quente ajudam a sober uma pessoa. Vamos deduzir o que é sober. Sober seria sóbrio. No caso aqui, existe o verbo sobriar? Não. Tornar uma pessoa, deixar uma pessoa sóbria. Então, chuveiro, água fria, ar fresco, café quente ajudam a deixar uma pessoa sóbria? Isso é mito. A verdade, o fato, aqui abaixo. Only time will, apenas o tempo will, Fábio acabou de comentar com vocês, apenas o tempo irá remover o álcool do system. Quase todo mundo em casa tem um microsystem. Aqui na TV nós temos um microsystem belíssimo aqui fora do estúdio, bem interessante. Ok? As an old saying goes, como diz um antigo ditado, eu achei interessante isso aqui. A TV União trabalhando também com o quê? Com uma certa utilidade pública. Dê a um bêbado uma xícara de coffee, café, e tudo que você terá é um bêbado, bem ou bastante acordado. O cara vai se recuperar da embriaguez? Por causa de quê? De um chuveiro? Por causa do ar fresco? Por causa do café quente? Não. Dê café a um bêbado e você terá um bêbado acordado. A ideia seria mais ou menos esta, ok? E o último mito seria o seguinte, eating. Eat é o verbo comer. Coma uma grande refeição. Vamos melhorar. Às vezes a tradução não interessa tanto. Faça uma grande refeição. Before you drink. Fábio comentou com vocês. Before. Before é o quê? Antes. After é o quê? Após, depois. Faça. O last dá uma ideia de antes também, anterior, semana passada, ano passado. Before seria o quê? Antes. Faça uma grande refeição, uma boa refeição, antes de beber. Isso lhe manterá o quê? Sober. Já vimos. Irá mantê-lo sóbrio. Isso é mito. Fato. Food. Food é o quê? Fast food. Não é? Food seria comida. O alimento no estômago, ele merely, olha o stomach, merely, meramente, delays, quem já viajou de avião sabe o que é isso, delay é atraso, delay é atrasar. O alimento no estômago meramente atrasa a absorção de álcool no bloodstream, que seria o quê? Que seria o fluxo sanguíneo, ok? Um estômago cheio, a full stomach, prestem atenção que full stomach seria o quê? Um estômago full. Full é o quê? Repleto, cheio, ok? Full HD, um novo tipo de TV, tá certo? Full é cheio, repleto, completo. Isso aqui é um grupo nominal, o que nós comentamos no início da aula, ok? A full stomach is not a defense. Não é uma defesa contra o quê? Contra a pessoa ficar embriagada. Só um detalhe, essas duas questões que eu vou passar para vocês agora são questões da Unicamp, do vestibular 2009, ano passado, não agora 2010.